É natural que os condomínios precisem realizar obras de tempos em tempos, seja para manutenção, seja para uma nova organização dos espaços comuns, seja para outras necessidades. E quando chega a hora de fazer essas obras, é natural também surgirem dúvidas, principalmente dúvidas relacionadas ao quórum exigido para aprovação e como essas obras devem ser classificadas. O que diz o Código Civil a respeito? Eu sou o Frederico Honorato, da administradora Centro Imóveis, e é sobre isso que eu venho falar com você nesse vídeo. Quando o assunto é obras em condomínio, o Código Civil brasileiro classifica 3 tipos de obras. Primeiro, as obras voluptuárias. São as obras que não aumentam o uso habitual do condomínio, ainda que tornem mais agradáveis. A segunda, obras úteis. São as obras que aumentam ou facilitam o uso do condomínio. E por último, a terceira, as obras necessárias. São as obras que têm por fim conservar o condomínio ou evitar que ele se deteriore. Depois de entender a diferença entre esses 3 tipos de obra, o síndico deve atender que a lei diz sobre cada uma delas, para ver onde se encaixa a obra que ele precisa realizar. O Código Civil exige que as obras voluptuárias, aquelas que não aumentam o uso habitual do condomínio, sejam aprovadas pelo voto de 2/3 dos condôminos presentes em uma assembleia. Já as obras úteis, aquelas que aumentam ou facilitam o uso do condomínio, precisam ser aprovadas pela maioria dos condôminos, ou seja, 50% mais 1. E as obras necessárias, que têm por fim conservar o condomínio ou evitar que ele se deteriore, ainda se desdobram em mais 2 situações. Primeira, obras necessárias e urgentes que exigem despesas excessivas. O síndico ou o condômino normalmente toma a iniciativa de fazer a obra, mas deve dar ciência à assembleia que precisa ser convocada imediatamente. E a segunda, obras necessárias não urgentes. São as obras ou reparos necessários que também geram despesas excessivas, mas não são tão urgentes. Essas obras podem ser efetuadas após autorização de uma assembleia que deve ser convocada pelo síndico em caráter especial ou em caso de omissão ou impedimento do síndico por qualquer condômino. Agora, que você já sabe classificar e aprovar as obras do seu condomínio, vou falar sobre uma coisa importante, que é quem paga pelas obras. Quem deve pagar a taxa de reforma em condomínio, inquilinos ou proprietários? Isso vai depender do caráter da obra. Se for uma obra para reparo de algo danificado, como encanamento ou um piso que foi danificado, vai se tratar de um gasto ordinário, que cabe ao inquilino arcar com as despesas. Agora, se a obra tem como objetivo melhorar e, consequentemente, valorizar o condomínio, como no caso de uma área de lazer nova ou instalar uma academia, cabe ao proprietário realizar o investimento, já que é uma despesa extraordinária. Para você não ter mais dúvidas, obras de melhoria que não estão relacionadas aos gastos rotineiros de manutenção do edifício são consideradas despesas extraordinárias. Por essas obras, os inquilinos não pagam. Quem paga são os proprietários das unidades. Isto está previsto na Lei do Inquilinato. São as obras de reformas ou acréscimos da estrutura integral do imóvel, as pinturas das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como as esquadrias externas. As obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, a instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer. As despesas de decoração e paisagismo nas partes comuns do edifício. Entram nesse contexto até o fundo de reserva e as indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de funcionários, ocorridas em datas anteriores ao início da locação.
Tudo isso é de responsabilidade do proprietário do imóvel e não do inquilino. Agora que você já sabe classificar e aprovar obras em condomínio, já sabe também quem é que vai pagar, não poderia chegar ao final desse vídeo sem fazer essa pergunta. E você, já está pronto para começar a obra no seu condomínio? Sei que o assunto é complexo. Se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Teremos grande satisfação em ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!